tendência pode ser manutenção de 3 zagueiros, sem um primeiro volante fixo, ou então atuar com o Bobadilla, que não é primeiro volante, mas sabe marcar ao lado do Alisson, formando aquela dupla de marcadores no meio de campo. O treino que já terminou aqui no CT foi... Então, pra mim, tá tudo errado. E se é pra punir gente, repetindo o que eu falei ontem, se vai punir jogador de São Paulo, se vai punir dirigente de São Paulo com razão na questão lá tal da xenofobia, enfim, por que não vai punir o árbitro? Torcedor Tricolor, mais um vídeo aqui pro canal. Bora dar uma olhada nas informações do São Paulo, que segue a preparação para esse jogo contra o Ituano no domingo. Jogo importante. São Paulo só depende de si para avançar para as quartas do Paulistão. Vamos ver aqui as informações da preparação do Tricolor para esse jogo. Créditos do vídeo ESPN Brasil, tem um trecho também do Jogo Aberto, né, do Grupo Bandeirantes. Vou estar deixando o link aqui na descrição como créditos ao vídeo. Torcedor Tricolor, já chega deixando aquele like para você estar fortalecendo aqui o nosso trabalho. O like é uma forma de você apoiar o nosso trabalho. Mas agora, sem enrolação, bora pro vídeo, galera. Tudo bem, Mari? Bom dia para você, bom dia ao Bruno, aos comentaristas e ao fã de esportes. Olha só, o São Paulo é o único grande que não tem a definição se vai ou não para a próxima fase do Campeonato Paulista. Vai definir agora no final de semana, no jogo contra o Ituano, 16 horas no Novelli Júnior. Situação é bem simples, o São Paulo vencendo, ele está classificado e rebaixa o Ituano. O Ituano briga com Guarani e também com Santo André para não voltar à Série A2. Se o São Paulo empatar ou perder, torce por tropeço de Novo Horizontino ou de São Bernardo para se classificar, ou dos dois para ser o primeiro colocado do grupo, mesmo com derrota ou empate. O time está trabalhando agora aqui no CT, daqui a pouquinho o técnico Carpini vai definir a equipe que joga contra o Ituano, mas tendência é Caleri voltando de suspensão ao ataque, o Wellington Rato fora, a exemplo do que aconteceu contra o Palmeiras devido a uma lesão, e a grande dúvida é quem substitui Pablo Maia. O imediato seria Luiz Gustavo, mas ele está lesionado, foi até retirado da lista do Paulistão. Tentativa de manter 3 zagueiros, jogar sem volante. Pode ser uma opção. A outra é Bobadilla, que não é primeiro volante, mas pode ajudar na marcação. E a terceira, para mim a menos provável, colocar um dos 2 garotos que estão no elenco e que são volantes. O Negruti, da base do São Paulo, e o Iba, o senegalês, que vai ser contratado agora no mês de março em definitivo. Tudo isso está sendo definido agora neste treino que acontece aqui no CT. Se dentro de campo a situação só depende do São Paulo, fora de campo o São Paulo recebeu ontem a informação da ouvidoria da Federação Paulista de Futebol que aconteceram 2 erros no clássico contra o Palmeiras. A não expulsão do Richard Rios e o pênalti não marcado em cima do Luciano. Mari, Bruno. Pois bem, aí deixa o torcedor mais bravo ainda, né? Depois de tudo. Não estava esquecendo, vai lá e confirma. Tricolor Paulista agora com o Edu mais uma vez. Rodada importante, então, do Campeonato Estadual para o São Paulo. Edu? É isso, Mário. O São Paulo só depende das suas forças para ser o terceiro grande classificado. É o único dos grandes times paulistas que não tem situação ainda definida antes dessa última rodada. Vence o Ituano, rebaixa o Ituano e se classifica em primeiro lugar do grupo, a não ser que o São Bernardo consiga, melhor dizendo, o Novo Horizontino consiga uma vitória sobre a Portuguesa maior de 5 gols de diferença. Aí, se o São Paulo vencer pela contagem mínima e o Novo Horizontino por 5 gols, o Novo Horizontino tiraria a primeira colocação do São Paulo. Se o São Paulo empatar, não salva o Ituano, porque o Ituano chegaria a 7, o Guarani já tem 7 e com 8 gols a mais de diferença, mas o São Paulo empatando corre o risco de se complicar, porque aí ele vai depender de um tropeço ou do Novo Horizontino contra a Lusa ou do São Bernardo contra o já eliminado Mirassol. E aí reside o perigo do São Paulo nesta última rodada. Caleri volta, é um alento, é o principal atacante do São Paulo, não jogou suspenso contra o Palmeiras, mas tem um grande problema. A ausência do Pablo Maia, suspenso pelo 3º cartão amarelo. Pablo Maia não tem nenhum grande substituto. O próprio Luiz Gustavo não tem as mesmas características. Acontece que o Luiz Gustavo se machucou, não está mais inscrito no Paulistão, e aí sobram 2 garotos da base, o Negruti ou ainda o Iba, que é o senegalês que o São Paulo está contratando em definitivo, já foi uma vez para o banco. São muito jovens, inexperientes para um jogo deste tamanho. Tendência pode ser manutenção de 3 zagueiros, sem um primeiro volante fixo, ou então atuar com o Bobadilla, que não é primeiro volante, mas sabe marcar ao lado do Alisson, formando aquela dupla de marcadores no meio de campo.
O treino que já terminou aqui no CT foi determinante para que o técnico Carpini escalhe o seu time ideal para esse jogo contra o Ituano, domingo, às 4 da tarde, no Novelli Júnior, última rodada do Campeonato Paulista. E se o São Paulo se classificar, o André Silva, apresentado quarta-feira, pode ser inscrito na próxima etapa do Campeonato Paulista. Agora há pouco saiu a convocação da seleção da Venezuela, Ferrarese foi convocado, tem que se apresentar teoricamente dia 18, então para o jogo de quartas, dia 17, ele está à disposição e deve voltar a tempo caso o São Paulo avance para jogar a semifinal. Volto com vocês. Valeu, Edu. Fala do São Paulo, que ainda precisa, depende de si próprio para se classificar, mas precisa de um resultado positivo para jogar contra o Ituano. E o São Paulo, que vem das confusões do choque rei, mas agora é pensar em vencer, em se classificar e seguir na competição. Ituano e São Paulo se enfrentaram 29 vezes até hoje. Nos jogos mais importantes, deu tricolor, campeão do Supercampeonato Paulista de 2002, ao vencer por 4-1 na decisão do Morumbi. E classificado para as oitavas de final da Copa do Brasil do ano passado, ao ganhar por 1-0 em Itu. Neste domingo, vão se encontrar em situações bem diferentes na tabela. O São Paulo brigando pela classificação para as quartas de final do Paulistão. O Ituano para escapar da queda para a Série A2. Se o tricolor vencer, garante a vaga e rebaixa a equipe do interior. O Galo de Itu não depende apenas de si. Além de levar os 3 pontos, tem que torcer para que o Guarani não derrote o Bragantino. Pablo Maia, que recebeu contra o Palmeiras o 3º amarelo, está fora. Já Caleri retorna depois de cumprir suspensão. A novidade pode ser Rafinha, que fez apenas 2 partidas na temporada. A última, a decisão da Supercopa do Brasil, no dia 4 de fevereiro, contra o Palmeiras. O lateral está em fase de transição física depois de se recuperar de uma lesão na perna esquerda e treinou no campo do CT, que, aliás, recebeu mais uma vez a visita do ex-zagueiro Miranda, dono de 4 títulos pelo tricolor. Entre sorrisos e abraços em amigos e ex-companheiros de clube, ele prometeu pagar uma garrafa de vinho para Alisson se fizesse um gol. Com assistência de Rames Rodrigues, o meia colocou na rede e já deve estar preparando a taça. Só que os sorrisos de agora podem dar lugar à preocupação na semana que vem, se o São Paulo se classificar. O TJD da Federação Paulista marcou para quinta-feira o julgamento dos jogadores Rafinha, Wellington Rato e Caleri, além do presidente Júlio Casares e dos diretores de futebol Carlos Belmonte e Fernando Bracali, por terem ofendido o árbitro Matheus Candansan após o clássico de domingo passado contra o Palmeiras. A pena para os atletas varia de 1 a 6 jogos, já os dirigentes podem ser suspensos de 15 a 180 dias. Belmonte também será julgado por ter ofendido a honra do treinador do Verdão, Abel Ferreira, e pode pegar um gancho total de 270 dias. Por outro lado, a mesma Federação Paulista, em documento assinado por Sérgio Correia, que integra o Departamento de Relacionamento com a Arbitragem, admitiu que Candansan errou em 2 momentos do clássico, que acabaram prejudicando o São Paulo, ao não expulsar Richard Rios por esta entrada em Pablo Maia, que valeu apenas o amarelo para o volante do Verdão, e ao não marcar pênalti neste lance de Piquerez em Luciano, mesmo tendo consultado o monitor. A entidade, no entanto, considerou correta a marcação de penalidade máxima para o Palmeiras na jogada em que Rafael atinge o zagueiro Murilo. A federação esclarece que a opinião de Sérgio Correia não representa necessariamente o que pensa a comissão de arbitragem da entidade. Com a perspectiva de novos encontros entre os rivais, talvez até nas fases decisivas do estadual, o presidente da Federação Paulista, Reinaldo Carneiro Bastos, convocou os presidentes Júlio Casares e Leila Pereira para uma reunião. Além de um bate-papo para tentar acalmar os ânimos, ficou decidido que uma comissão formada por membros dos clubes e da própria federação vai organizar os clássicos que virão por aí. Nas últimas horas, o ex-jogador do São Paulo, Hernanes, acabou se envolvendo na polêmica.
Ele rebateu uma declaração de Leila Pereira em que a presidente afirma que a confusão de domingo aconteceu por conta da inveja que o trabalho de Abel Ferreira desperta. Hernanes escreveu em suas redes que não se trata de inveja e que Palmeiras caiu no conto do ganhador. Segundo o profeta, é difícil permanecer humilde quando se ganha, mas ganhar não dá o direito de meter o bico onde não são chamados, querer apitar o jogo, mudar o futebol brasileiro. Coloquem-se no lugar de vocês e continuem ganhando se podem. Arrogância, prepotência e esse jeito esnobe de ser, o povo não aguenta mais. Foi firme. Agora, a gente sabe que ele é um eterno torcedor de São Paulo, ídolo são paulino, é um cara com bastante discernimento e acabou colocando a colher nessa história, não é? Deu a versão do que ele acha que está acontecendo e aí a versão do Palmeiras já é bem diferente e o que eu tenho percebido é que as picuinhas não acabaram, não é? O jogo terminou, empate em campo, contestado, agora a ouvidoria da Federação Paulista diz que tem 2 lances sim que são contestáveis, então eu fico só imaginando depois, eu venho falando nisso, esse clássico era a primeira fase, teoricamente valia menos, e na hora que de repente eles se enfrentarem, tendo uma classificação pela frente, uma final, uma semifinal, se o bicho já tá pegando, imagina depois, Dedê. Torcer, né, Loirão? Torcer para essa rivalidade continuar acontecendo, obviamente, dentro do campo, né? Claro. Em toda essa semana a gente falando sobre isso, depois do jogo do Clássico, que teve toda a confusão, perdão, o Alisson tinha dado uma declaração, que foi um dos protagonistas do Clássico, né? O segundo volante, primeiro volante Alisson, falando que o Clássico tinha sido legal de jogar e tal, pena que teve... Fez o gol do São Paulo. Pena que teve a interferência da arbitragem em alguns lances pontuais, né? Então, assim, ficar com essa declaração dele, que a rivalidade continue dentro do campo, que os responsáveis pelos clubes, tanto o Júlio Casario quanto a Leila, né? Que eles se entendam e que a gente continue desfrutando aí desse choque rei. E agora vamos... A arbitragem da federação deu um parecer sobre o que aconteceu no clássico Choque Rei. Isso não reflete a opinião da comissão de arbitragem da federação, é apenas a ouvidoria, ou seja, uma espécie de consulta. Então, aqui são trechos do documento que foi enviado ao São Paulo Futebol Clube. Sobre a possível expulsão de Rios, o filiado tem razão. O jogador 27, Richard Rios Montoya, da equipe visitante, poderia e deveria receber cartão vermelho por jogo brusco grave. Opinião do ouvidor, sabe quem é o ouvidor? Sérgio Correia. Que credibilidade, hein? Sobre o pênalti, Luciano. O Filiado tem razão. O fato é que existe evidência do choque por trás que tolheu o movimento do atacante. Portanto, uma falta imprudente foi cometida pelo defensor dentro da área. A decisão técnica é pela penalidade, sem necessidade de punição disciplinar, cartões. Sobre o pênalti em Murilo, o filiado não tem razão. A figura acima demonstra que a visão do árbitro central para decidir com convicção em campo é baixa. Se a partida tivesse sido jogada entre 1914 e 2018, com certeza a decisão de seguir o jogo seria debatida. Mas a decisão de campo aceita, mas a partir da tecnologia temos que mudar a chave e ter compreensão que estamos com imagens que levam a um maior número de acertos que outrora. É um documento que foi obtido pelo Globo Esporte. Mas que tem a ver, cara? Eu não é uma espécie de satisfação ao São Paulo. Não, São Paulo reclamou e recebeu a resposta. Tá muito claro o que aconteceu, na minha opinião. Para mim, o árbitro ele se equivocou. Não... Tem coisas que eu acho desnecessário, sabe assim? Olha, fazia tempo que eu não vi um clássico render. Clássico não acabou clássico ainda. foi 8 horas da noite, começou nesse horário no domingo. Hoje é sexta-feira. E ainda segue o clássico. E a sensação é que a partida, ninguém quer o empate, de jeito nenhum. E aí, Everton, o empate não serve, 1-1 da súmula vai ter que ser revogado, não tem jeito. Tô brincando, né? Então, Renata, ainda bem, Renata, que nós aqui debatemos sobre o assunto no dia seguinte e que eu não precisei, mas assim, outros colegas aí também, nenhum de nós precisou se basear na nota do Sérgio Correia para tecer qualquer comentário. Eu vendo os lances, eu tive o mesmo posicionamento dele, mas ainda bem que eu não estou tendo esse posicionamento agora, né? Porque já pouco depois do jogo, até minha cacatua Filó já falava o que tinha acontecido. Foi exatamente, bateu com o que ele disse aí, mas ainda bem
que nós não nos baseamos na nota dele, no posicionamento dele, para tomar o nosso, né? Mas eu tô achando, Renata, que, é como você disse, eu tô achando que isso está tomando uma proporção muito, mas muito grande. E só para fechar, sobre o assunto anterior, quem teria pedido os árbitros para manipular resultados? A gente está aqui numa discussão ferrenha, porque tem uma questão de credibilidade também. Eu acho que para o São Paulo é importante, Sgarbi, receber uma satisfação, uma explicação, e essa ouvidoria tem apenas esse papel. Ela não vai definir nada, não vai anular a partida, não vai gerar uma punição para o árbitro, enfim. Mas acho que é importante para o clube que está reivindicando e publicamente, e a gente vê que os desdobramentos dessa história não param. É claro, Rei, mas o que é mais curioso para mim nesse caso é que o Matheus Candançan, por exemplo, que fez um jogo extremamente polêmico e que, no meu ponto de vista, errou no jogo, e foi para os dois lados, tá? Em faltinha que ele invertia no primeiro tempo também, só que errou de forma grave, em 2 lances, como a ouvidoria falou, prejudicando o São Paulo. É um cara que é visto como uma grande promessa pela Federação Paulista. Mas eu falei na sexta-feira que ele não tinha capacidade para tal coisa. Não, né? Ele apitou um clássico já, Corinthians e Palmeiras deram com 23 anos. Por isso que eu falei, né? Para mim, Ronaldo, tem que revelar novos árbitros. Só que o cara não está preparado e é visto como uma das grandes promessas e vai ter oportunidade agora no mata-mata do Paulista, por exemplo. Então, para mim, tá tudo errado. E se é para punir gente, repetindo o que eu falei ontem, se vai punir jogador de São Paulo, se vai punir dirigente de São Paulo com razão na questão lá tal da xenofobia, enfim, por que não vai punir o árbitro? A Daiane Muniz, que mais uma vez fez uma péssima arbitragem. Para você, qual deveria ser a punição? Pro árbitro geladeira, ou o cara também... Mas não banir. Não banir, mas... Porque eu acho um absurdo. Então, jogador... Porque assim, eu só vou dizer uma coisa. Eu parto num princípio que quando as polêmicas... Porque, por exemplo, esse lance do Luciano com o Piquerez é um lance que eu ouvi várias opiniões diferentes. Então, como é que você vai crucificar o árbitro se vários comentaristas, apresentadores, pessoas ligadas ao futebol não conseguem chegar num consenso? Esse do Richard Rios me parece que tem um pouco mais de exatidão, assim, ou de até muita gente tem a mesma opinião. Mas é difícil. Que tipo de punição? O que é eficaz nesse ponto? Vai voltar o resultado do jogo? Vai colocar tudo na geladeira, não tem árbitro pra apitar jogo. Vai virar tudo pinguim, velho. Vai ficar tudo na geladeira e não vai ninguém apitar. O ser humano é suscetível ao erro. Só que 2 erros da forma que foi, pra mim, ele tem que ter uma punição também. Se vai punir os jogadores que reclamaram, não vai punir o árbitro. E o jogador que perde 2 pênaltis, você faz o que com ele? Ué, talvez o cara possa ir pro banco. É diferente a situação ali. O Ramos perdeu 2. E daí, o que tem a ver então, com cara, vocês querem banir? Vai banir o Ramos do Eu falei de banir o Você falou de banir o árbitro. Tá aí, galera, informações do São Paulo, que faz essa partida no domingo contra o Ituano. Jogo importante, São Paulo só depende de si para avançar para as quartas do Campeonato Paulista. Vai ter alguns desfalques para esse jogo, o Caleri vai voltar, ele não jogou contra o Palmeiras, mas o Pablo Maia não vai jogar, o Wellington Rato também é outro jogador que não vai para esse jogo contra o Ituano. O São Paulo só depende de si, eu acredito que vai vencer sim o Ituano, com todo respeito ao Ituano, mas é uma partida que dá para o São Paulo vencer essa partida, né? Acredito que até sem susto, mas sempre respeitando o adversário aqui, como eu falei, né? Com todo respeito ao Ituano, mas é bom entrar também com muita atenção, ainda está dando muito o que falar ali, né? Aquelas polêmicas do Choque Rei do final de semana passado, né? Do domingo, a Federação Paulista aí admitindo, né, os 2 erros contra o São Paulo, a não expulsão do Richard Rios e também o pênalti não marcado no Luciano. São Paulo prejudicado. Fica aí, né, a reclamação por parte do São Paulo, mas a vida tem que seguir, focar nesse jogo contra o Ituano. O jogo contra o Palmeiras já passou, a reclamação aí, a parte dos protestos ficam com a diretoria, o Casares mesmo já reclamou bastante. Agora é focar nesse próximo jogo. Pode dar aí um São Paulo e Palmeiras mais uma vez na próxima fase do Paulista. Então tem tudo para ser emocionante essa reta final do Campeonato Paulista. Mas o São Paulo tem que fazer a sua parte, que é avançar para as quartas, né, contra o Ituano. Ainda não está classificado, só depende de si. Vencendo o Ituano vai avançar aí sem sustos. Então vai aguardar esse jogo. Torcer, né, para o São Paulo fazer uma boa partida, torcedor tricolor que está confiante, acreditando numa boa vitória do São Paulo, deixa o like no vídeo, aproveita também, já se inscreve no canal, vou estar trazendo bastante conteúdos aqui para vocês, então se inscreve, ativa o sino, tem notícias aqui todos os dias no canal. Obrigado a você que assistiu, né, até o final, valeu galera e até o próximo vídeo.